Nós vamos falar nessa hora sobre dois atributos de Deus que vêm para suprir a necessidade de dois grupos de pessoas bem peculiares. Se você puder abrir a sua Bíblia já, vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, do 3 ao 11. Eu não vou ler tudo, não tenho tempo para explicar versículo a versículo, mas eu quero mostrar para você. Segunda aos Coríntios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 11, dois atributos de Deus que eu já precisei e preciso muitas vezes, você também. E ele é endereçado a dois grupos de pessoas específicos. Eu espero encontrar pessoas aqui agora nessa condição. Olha o que Paulo escreveu: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja os atributos agora. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. O Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Vamos lá. Nós temos duas pessoas necessitadas aqui. Primeiro, aquelas que estão carentes da misericórdia. Quem são essas pessoas? São as pessoas que foram lá no lamaçal do pecado. Me veio ao coração hoje, na oração da madrugada, o filho pródigo. O filho pródigo foi perdoa a expressão que eu uso às vezes, mas foi um sem vergonha mesmo. Tinha tudo na casa do pai, comia do bom e do melhor, vestia a melhor roupa, tinha a honra, tinha o amor, tinha o afeto, tinha o carinho, tinha uma boa herança. E sem mais nem menos, o cidadão, sem nenhum tipo de gratidão, de consideração, ele não se preocupou com a dor que ele causaria no pai, ele simplesmente pega as coisinhas dele e vai embora. Não é o teu caso? As coisas que você tem feito na vida? Porque a pessoa, quando age como filho pródigo, primeiro, ela não tem nenhum temor a Deus. Segundo, ela causa tanto sofrimento. Deixa eu me dirigir a você que está pensando em suicídio. Não fique chateado comigo, a minha oração já é para que você não faça isso, que esse espírito de morte seja repreendido em nome de Jesus. Mas cadê o amor que você tem pela sua família? Como será que ficarão seu paizinho e sua mãezinha com você cometendo suicídio? Você vai deixar o seu cônjuge, você vai deixar os seus filhos, você vai deixar as pessoas que te amam, que se importam com você, que nesse seu quadro depressivo estão do seu lado. Ou você não reconhece que essas pessoas que te amam de verdade, são as pessoas que te acompanham, são as pessoas que te suportam nessas suas crises melancólicas. É esse o pagamento que você vai fazer a elas? Tirando a sua própria vida, ou fugindo, ou saindo da casa sem prestar contas? Bom, seja como for, quando o filho pródigo caiu em si, ele voltou para a casa do pai. O que ele encontrou? Misericórdias, no plural mesmo. Por quê? Porque o nosso Deus é Pai das misericórdias. Não importa o que você tenha feito, quão longe você foi, o quanto você se rolou aí como um porco no chiqueiro do pecado. Você que conheceu a graça de Deus, o Evangelho, frequentou a igreja, você foi ministro do louvor de Deus, você foi pastor, você era do evangelismo, você expulsava demônios, agora você está aí no meio dos endemoniados. Quem sabe até manifestando também, porque o demônio que você expulsava hoje se manifesta em você. Pastor, tem jeito para mim? Tem. Ele é o Pai das misericórdias. E a única coisa que você tem que fazer, que foi o que o filho pródigo fez, voltar para a casa do Pai. Voltar arrependido, voltar confessando. Não sei de onde você saiu, mas se você saiu da graça, da nossa igreja, da igreja da graça, bom, pelo menos aqui
você vai ser muito bem-vindo. Me procure os pastores, venha quebrantado e venha confiando na misericórdia de Deus. Ou vá na sua denominação, pastor, eu era um batista, eu era um presbiteriano, eu era um assembleiano, eu era da quadrangular, eu era da igreja congregacional, não sei. Volta lá. Pode ser que nem seja o lugar onde você vai permanecer depois da sua reconciliação. Às vezes não é. Mas seria bom você voltar de novo pela porta que você saiu, porque você saiu pela porta dos fundos. Então volte ali. Volte, se reconcilie com quem você quebrou as alianças. E depois Deus pode lhe dirigir, lhe dar um outro caminho. E aí você vai seguir, mas seria muito importante você voltar e confiando nessa misericórdia. Além disso, nós lemos que Deus é Deus de toda consolação. E aí eu pensei nas pessoas que perderam entes queridos nessa pandemia, mulheres viúvas, senhores viúvos, pais desfilhados, porque convenhamos, eu espero nunca passar por essa dor e oro para você que nunca passou, que não passe, mas não há palavras para descrever a dor de perder um filho, não é? Esses dias eu estava lendo alguém, numa dessas frases de efeito, não concordo com 90%, mas uma ou outra tem razão. E a frase era mais ou menos assim: perder um filho é algo tão terrível que não tem nem palavra para descrever. Aí a pessoa escreveu, um homem ou uma mulher casados que perde o cônjuge é o viúvo. Os filhos que perdem os pais são órfãos, mas um pai que perde o filho não tem nome. Tem o viúvo, tem o órfão, mas um pai perdeu um filho não tem um nome que caracteriza. Porque esse pai não tem um filho, se perdeu o filho. E pode ser que você tenha perdido. Perdeu o filho, perdeu o dinheiro, perdeu a empresa, perdeu a dignidade, perdeu a honra, por culpa sua ou de outra, já não importa. O que importa é que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E que esse luto que você sofre, e que te prendeu e que paralisou a sua vida e que te impediu de continuar, pode ser consolado por Deus e só por Deus. Não há, você não vai encontrar a consolação fora de Deus. Você pode se distrair, como as pessoas costumam fazer. Geralmente a pessoa que está sofrendo um forte luto, ela começa, vou falar aqui abertamente, a beber demais. Você nunca talvez ingeriu bebida alcoólica, agora está bebendo, ficando bêbado, varando noites e noites embriagado, usando droga, se prostituindo, ou não come, ou come demais. Você virou, parece que você é uma outra pessoa. Por quê? Porque esse luto, essa dor, essa não aceitação do que aconteceu, e que não tem explicação, não vamos nem nos ater, porque não há na Bíblia nenhum parâmetro para que a gente tente resolver isso de maneira intelectual, tentando filosofar por que aconteceu, por que não aconteceu. E se tivesse, pastor, e se meu marido não tivesse ido feito aquela viagem? E se o meu filho não tivesse saído com os amigos dele? E se não tem explicação. O fato é esse, aconteceu, você está enlutado, você perdeu, mas Deus está se apresentando a nós, a você, a mim, a todos, como Deus de toda consolação. Não há um luto da humanidade que Deus não possa consolar. Agora, como que ele faz isso? O apóstolo Paulo fala sobre essa questão lá no versículo 9, já pula para o 9 comigo. Diante da questão toda, como eu já mencionei, ele conta, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Fim da linha. Você se sente assim no fim da linha, não tem mais jeito? Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. É simples. É claro que é difícil na prática, mas na teoria é simples. E se você entender que é simples na teoria, você vai conseguir fazer na prática.
você tem que virar a chavinha e passar a tua confiança em Deus. Porque uma pessoa que pecou, necessitada da misericórdia, se ela olhar para si mesma, ela vai dizer, não, eu não mereço. E não merece mesmo. O filho pródigo, lá no chiqueiro dos porcos, olhando para si, ele diria, eu não mereço. Olha o que eu fiz com meu pai. Eu fui embora, eu peguei o dinheiro dele, eu gastei o dinheiro dele, eu fiz ele sofrer, ele deve estar triste lá, com saudade de mim, toda a minha família. Eu desgracei a minha família por causa das aventuras sexuais que eu quis viver, e esse foi o motivo. Ele queria ser um prostituto. Então, se ele olhasse para si mesmo, ele fala, não tem jeito para mim. Mas ele pensou no quê? Nas misericórdias do Pai. Falou, não, eu vou lá na casa do meu pai vai ter misericórdia de mim. E foi o que aconteceu. O enlutado, a mesma coisa. Se ele olhar para si, ele vai dizer, não, eu não consigo me levantar. Quem sou eu sem a minha mulher, sem meu marido, sem meus filhos? Eu não tenho mais sentido, não tenho mais razão, não tenho mais vontade para nada. De fato, olhando para nós mesmos, em muitos aspectos, eu falo de mim, eu não tenho nenhum constrangimento de dizer que muitas vezes na vida, eu olhei para mim e falei, não tem jeito. E isso foi permissão de Deus para que não confiássemos em nós mesmos, mas a nossa confiança fosse posta em Deus. Aí você fala, Senhor, está aqui, eu sou um miserável, sou um desgraçado, um pobre, cego, nu, como está ali em Apocalipse, mas os meus olhos estão postos em Ti. E aí ele fala de uma outra coisa interessante, o qual nos livrou de tão grande morte, livrará, em que esperamos também que nos livrará ainda. Veja que já de virar a chave, nasceu uma esperança de que um livramento aconteceria. Agora olha o 11, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. O grande apóstolo Paulo, não se sentiu menor por naquele momento, confiando em Deus, pedir orações das pessoas, para que pelas orações, ele disse, de muitas pessoas, nós consigamos nos levantar. Procure ajuda, não seja orgulhoso do tipo que, eu vou me humilhar. Se é essa palavra que você quer usar, então humilhe-se. Peça ajuda de alguém, peça ajuda de um pregador do Evangelho, de um homem de Deus que você olha nos olhos e fala, esse aí é um homem de Deus, esse aí é sério no que ele faz. Vá lá, abra o coração, peça uma imposição de mãos, peça um acompanhamento espiritual e você vai ter a ajuda que precisa. Agora, põe no teu coração, Deus é Deus de toda consolação e Pai de misericórdias. Não importa o quão longe você tenha ido e o quão sofrido seja o teu luto, se você confiar em Deus, Ele pode ajudar você. Ele quer ajudar você. Ele me trouxe aqui para falar essas palavras. Ele vai ajudar você. Amém?